Oi, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos de literatura brasileira, das origens aos nossos dias, do José de Nicola, editora Scipione, 1996. Estamos no capítulo 11, estudando o pré-modernismo. Vimos já o escritor Euclides da Cunha e agora veremos Augusto dos Anjos. Nome completo deste escritor era Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos. Ele nasceu no engenho Pau d'Arco, Vila do Espírito Santo, na Paraíba, a 20 de abril de 1884. Deixa eu mostrar uma foto dele. Ele era de uma família de proprietários de engenho. Ele assiste nos primeiros anos do século XX à decadência da antiga estrutura latifundiária, substituída pelas grandes usinas. Em 1903, ele matriculou-se na Faculdade de Direito de Recife, formando-se em 1907. Retorna à capital paraibana, onde leciona literatura brasileira. Casa-se em 1910 com Esther Fialho. Nesse ano, em consequência de desentendimentos com o governador, ele é afastado do cargo de professor do Liceu Paraibano. Muda-se então para o Rio de Janeiro e dedica-se ao magistério, lecionando no Colégio Pedro II. Em 1911, morre prematuramente o seu primeiro filho. No ano seguinte, ele publica o livro Eu, seu único livro de poesias. Em 1914, ele transfere-se para Leopoldina, Minas Gerais, para assumir a direção de um grupo escolar. Após 10 dias de fortíssima gripe, ele morre a 12 de novembro de 1914. Uma vida, gente, muito sofrida. Aqui nesse livro, Melhores Poemas, de Augusto dos Anjos, a seleção foi feita por José Paulo Paes. Nós temos uma biografia mais detalhada deste poeta, que é super diferente na nossa literatura. Esse livro aqui é de 2003. Quero ler aqui um pouco dessa biografia, achei muito interessante. Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu a 20 de abril de 1884, no engenho Pau d'Arco, na província da Paraíba. O engenho ficava próximo da Vila do Espírito Santo, hoje Cruz do Espírito Santo. Ele já estava em decadência quando do nascimento do poeta. Ele era gerido pelo seu avô materno, herdeiro de uma antiga família de senhores rurais, dona também de outro engenho menor, o Coité. Na administração de suas propriedades ajudava o doutor, o seu genro Alexandre Rodrigues dos Anjos, que lhe desposara a filha Córdula, assim a mocinha, também mencionada no dito soneto chamado Ricordanza della mia gioventù. Então nós temos aí esses antecedentes do Augusto dos Anjos. Diplomado em Direito pela Faculdade do Recife, o doutor Alexandre, pai do poeta, era um homem culto de ideias abolicionistas, republicanas e positivistas. Foi na sua bem-sortida biblioteca, regularmente enriquecida com livros franceses por ele importados, que Augusto, o quarto dos 9 filhos sobreviventes do casal, faria sua precoce formação cultural. Então ele era filho desse doutor Alexandre Rodrigues dos Anjos e dessa Córdula, assim a mocinha. É na biblioteca do pai que o Augusto dos Anjos faz a sua formação. Foi ainda o pai que lecionou as matérias do curso secundário. A vocação poética de Augusto despertou cedo. Seu primeiro soneto publicado saiu no Almanaque do Estado da Paraíba para 1900. A essa cultura, ele ia regularmente à capital do estado prestar exames preparatórios no Liceu Paraibano, com vistas a poder cursar como o pai a faculdade do Recife. A segurança com que se houvesse nos exames granjeou-lhe fama na cidade.
Já então começaram a colaborar em O Comércio, jornal onde publicou seus primeiros poemas, no período de 1900 a 1904. Esses tentames, nos quais se fazem sentir influências parnasianas e, sobretudo, simbolistas, foram desprezados pelo poeta quando ele selecionou material para o livro Eu. Data do mesmo período um seu malogrado romance com uma retirante temporariamente abrigada no engenho Pau d'Arco. Desgostosa dessa ligação, a mãe de Augusto dos Anjos, sim, a mocinha, teria mandado dar uma surra na moça, em consequência da qual ela abortou e morreu. Segundo biógrafos citados por Raimundo Magalhães Júnior, em Poesia e Vida de Augusto dos Anjos, fonte de onde procedem os dados desta notícia acerca da vida do poeta, esse acontecimento teria traumatizado profundamente, agravando-lhe a tendência para a melancolia. Então essa moça morava lá no engenho e a mãe do Augusto mandou surrá-la e ela morre e, em consequência, aborta também, que era uma primeira paixão do Augusto dos Anjos. Em 1903, Augusto se matricula na Faculdade do Recife, onde fará um curso vago, isto é, sem assistir às aulas, só comparecendo para os exames. A partir do ano seguinte, ele começa a publicar em O Comércio vários dos poemas posteriormente recolhidos no livro Eu. Em 1905, morre-lhe o pai. 2 anos depois, conclui o curso de Direito e fixa residência na capital da Paraíba, para ali se dedicar ao magistério particular, lecionando as matérias do ginásio e preparando alunos para o exame de preparatórios. Conhece por esse tempo uma jovem professora, Esther Fialho, de quem fica noivo. Possivelmente por intermediação do irmão Agrípio, do irmão Aprígio, consegue ser nomeado professor interino no Liceu da Paraíba e passa a colaborar no jornal oficial, A União. Ali ele irá divulgar poemas incluídos no Eu, o que mostra ter a sua arte então alcançado a maturidade. O Augusto dos Anjos só terá esse livro publicado, Eu. Depois nós temos aqui outras poesias fora desse livro, né? Mas ele é pai de um único filho, né? De um único livro. Em 1902, a família do poeta se vê forçada a vender os engenhos do Pau d'Arco e do Coité para liquidar dívidas. Nesse mesmo ano, Augusto se casa com Esther e resolve ir procurar no Rio, onde já viviam 2 dos seus irmãos, melhores condições de vida. Lá chega em setembro e se aloja provisoriamente com a mulher na casa de um tio. Começam então as longas e baldadas peregrinações à cata de um emprego. Então é interessante, né? Ele vai passar por muitas situações de busca de emprego, né? Dessa tentativa de mudar de vida. Em 1910, que foi vendido o engenho, e nesse mesmo ano ele casa com a sua mulher, Esther Fialho. 1910, já tinha morrido o pai em 1905. Então, lá no Rio, ele está à procura de emprego, e em fevereiro de 1911, Esther, sua mulher, perde no aborto o primeiro filho, a quem o pai dedica o soneto Agregado Infeliz de Sangue e Cal, do livro Eu. O casal vive precariamente, mudando-se de pensão para pensão. Augusto consegue afinal um emprego de professor substituto de geografia no Ginásio Nacional. Em novembro de 1911, Esther dá à luz a uma menina chamada Glória, e no ano seguinte o poeta passa a lecionar interinamente na escola normal, então dirigida por José Veríssimo. A 6 de julho de 1912 fica pronta a primeira edição do livro Eu, financiada pelo irmão do poeta Odilon. A crítica carioca recebeu elogiosamente o livro e o nome de Augusto começa a tornar-se conhecido. Tanto assim que em 1914 ele foi convidado a participar, ao lado de escritores como Hermes Fontes, José Veríssimo e outros, de um inquérito promovido pelo Dr. Licínio Santos acerca de A Loucura dos Intelectuais. Mas a vida econômica continua precária. Numa das numerosas cartas que ele escreveu à mãe na Paraíba, ele confessa-lhe: continuo nessa luta de assaveros do magistério obscuro, caçando por toda parte alunozinhos particulares, etc.
Nos meados de 1914, por intercessão de um concunhado seu, estabelecido em Leopoldina, ele conseguiu ser nomeado diretor do grupo escolar dessa cidade mineira da Zona da Mata. Para lá se transferiu com a mulher Esther, a filha Glória e o filho Guilherme, nascido em 1913. Mas uma gripe seguida de pneumonia matou o poeta a 12 de novembro de 1914. Pouco antes de morrer, já sem forças para escrever, ele ditou a um farmacêutico seu último soneto, o último número. Seu corpo está sepultado em Leopoldina. Aqui nós temos esse soneto, o último número, quero ler para vocês. O último número. Hora da minha morte. Irta a meu lado, a ideia estertorava-se. No fundo do meu entendimento moribundo, jazia o último número cansado. Era de vê-lo imóvel, resignado, tragicamente de si mesmo oriundo, fora da sucessão estranho ao mundo, com o reflexo fúnebre do incriado. Bradei, que fazes ainda no meu crânio? E o último número, astro e subterrâneo, parecia dizer-me, é tarde, amigo. Pois que a minha ontogênica grandeza nunca vibrou em tua língua presa, não te abandono mais, morro contigo. Minutos antes de morrer, ele dita esse soneto a um amigo farmacêutico que estava ali do seu lado, depois dessa gripe horrorosa, né? Então, o único livro dele é Eu, publicado em 1912, numa tiragem de 1.000 exemplares, promovida pelo seu próprio autor. Continha 58 poemas. E o poeta continua a escrever livros, escrever versos, em vista de um livro novo, mas a morte precoce frustrou-lhe esse projeto, né, esse plano de um novo livro. Então é isso, o Augusto dos Anjos só tem um livro, chamado Eu. Que vida triste, né? Meu Jesus. Augusto dos Anjos é um poeta único em nossa literatura. Sua poesia é a soma de todas as tendências da segunda metade do século XIX, bem como das do início do século XX. Aqui o autor diz, tendências costuma-se dizer de todos os ismos, simbolismo, parnasianismo, realismo, naturalismo, né? Se o autor de Eu é o poeta do mau gosto, do escarro, dos vermes, é também um cientificista. Em uma mesma poesia, ao lado de um verso como um urubu pousou na minha sorte, encontramos também das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa, ao contato de bronca destra forte. Então essa coisa meio cientificista, né? Usa termos científicos bem complicados, o Augusto dos Anjos. Caso raro, fazendo uma poesia formalmente trabalhada, elaborada na linguagem cientificista naturalista, ao lado de uma vulgaridade incrível, Augusto dos Anjos atingiu uma popularidade acima das expectativas. E o que mais aproximou o poeta da massa de leitores foi exatamente o seu pessimismo, sua angústia em face de problemas e distúrbios pessoais, bem como das incertezas do novo século, que despontava e trazia consigo a ideia de uma guerra mundial. Por isso empregue na sua obra a constante da morte, e após a morte a desintegração, os vermes apenas. Veja esse trecho de idealização da humanidade futura. E em vez de achar a luz que os céus inflama, somente achei moléculas de lama e a mosca alegre da putrefação. No poema O Deus Verme. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Então é chocante os versos de Augusto dos Anjos, esse pessimismo, encarar a morte de frente como corrupção do corpo. Tudo isso tem ao lado dessas angústias da vida, dos sofrimentos suportados pelo poeta. Então ele é único em nossa literatura. Traz todos os ismos daquele final do século, mas traz também toda essa maneira fria e pessimista de encarar a vida e a morte. Versos íntimos. É um soneto dele, ele usa muito soneto. Versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostumas-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável
necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Esse poema é bem conhecido, viu, gente? Alunos, preste atenção nessa maneira em que o Augusto dos Anjos traz os seus poemas. Essa maneira fria, pessimista de encarar as coisas. Poema O Morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Que legal, né? Nossa, aqui a morte não é sublimação, é decomposição da vida, do corpo, né? Melhores poemas, seleção do José Paulo Paes, editora Global. Esse livro aqui de 2003, Melhores Poemas, seleção, direção da Edla Van Steen. Escolhi alguns aqui para vocês. Tem um texto muito interessante aqui do próprio José Paulo Paes, Augusto dos Anjos ou o Evolucionismo às Avessas. Traz toda essa questão, um longo texto, analisando os poemas, os sonetos de Augusto dos Anjos. Muito interessante isso. Quero trazer alguns modelos aqui de sonetos deste escritor. Psicologia de um vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Gente, tudo isso aqui, abrindo o século XX, é também, de certa maneira, uma leitura da realidade, né? O mundo nessas revoltas, aqui no Brasil, principalmente a revolta da chibata, revolta da vacina, as convulsões lá no sul, todo o sofrimento do poeta, a preparação da Primeira Guerra Mundial, esse descaso com a realidade, tudo isso está aqui, né? Nessa angústia, nesse pessimismo do poeta. A ideia. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas, que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas do laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente quase morta esbarra no molambo da língua paralítica. A ideia, né? De onde vem a ideia? Ele está descrevendo tudo isso, vem do cérebro, dessas regiões aí do inconsciente. Muito interessante, né? É cientificista. Ele traz esses termos descrevendo as reações da nossa consciência. O soneto que ele faz ao primeiro filho que a mulher perdeu, lembra? Não é aquela camponesa lá que a mãe dele mandou surrar, mas a Esther Fialho. Ela perde o filho, né? O primeiro filho. A meu primeiro filho, nascido morto com 7 meses incompletos. 2 de fevereiro de 1911. É aquele lá da mulher dele, olha. Agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante, de minha brônzea trama neuronial.
Que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de um gigante, em tua morfogênese de infante, a minha morfogênese ancestral? Porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância, tragicamente anônimo a feder? Ah, possas tu dormir, feto esquecido, panteisticamente dissolvido, na nominalidade do não ser maiúsculo. Aqui. Nossa, cada coisa, né? O Deus verme, factor universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria. Verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acermo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubernio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das grupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos incha a mão. Ah, para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica, cabe aos seus filhos a maior porção. Agora um diferente aqui, olha, versos a um cão. Que força pôde a distrita a embriões informes, tua garganta estúpida arrancar, do segredo da célula ovular, para latir nas solidões enormes? Esta obnóxia inconsciência em que tu dormes, suficientíssima é para provar a incógnita alma, a voenga e elementar dos teus antepassados vermiformes. Cão, alma de inferior rapisodo errante, resigna, ampara, arrima, afaga, acode-a, a escala dos latidos ancestrais. E irás assim pelos séculos adiante, latindo a esquisitíssima prosódia da angústia hereditária dos teus pais. Uau, amei esse. Debaixo do tamarindo, tem muitos aqui. Debaixo do tamarindo, no tempo de meu pai sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Hoje esta árvore de amplos agasalhos guarda como uma caixa derradeira o passado da flora brasileira e a paleontologia dos carvalhos. Quando pararem todos os relógios de minha vida e a voz dos necrológios gritar nos noticiários que eu morri, voltando à pátria da homogeneidade, abraçada com a própria eternidade, a minha sombra há de ficar aqui. Nossa, que triste. O caixão fantástico. Celebre ia o caixão, e nele inclusas cinzas, caixas cranianas, cartilagens oriundas, como sonhos dos selvagens, de aberratórias abstrações abstrusas. Nesse caixão iam talvez as musas, talvez meu pai, hoffmânicas visagens, enchiam meu encéfalo de imagens, as mais contraditórias e confusas. A energia monística do mundo, à meia-noite, penetrava fundo no meu fenomenal cérebro cheio. Era tarde, fazia muito frio, na rua apenas o caixão sombrio ia continuando o seu passeio. Vozes de um túmulo. Morri, e a terra, a mãe comum, o brilho destes meus olhos apagou. Assim, Tântalo, aos reais convivas num festim, serviu as carnes do seu próprio filho. Por que para este cemitério vim? Por que, antes da vida o angusto trilho palmilhasse, do que este que palmilho e que me assombra porque não tem fim? No ardor do sonho que o fronema exalta, construí de orgulho Ênea pirâmide alta. Hoje, porém, que se desmoronou, a pirâmide real do meu orgulho, hoje que apenas sou matéria e entulho, tenho consciência de que nada sou. Meu Deus. Versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro.
A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Pau d'Arco, 1901. Eu li 2 vezes esse poema porque ele é bem representativo do que é mesmo assim o Augusto dos Anjos, né? O poeta do Hediondo estão nas últimas poesias recolhidas, né? Essas poesias que vêm aí, mas não estão em livros, né? Estão aqui recolhidas de outras poesias. Vou ler. O poeta do Hediondo. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Ataca-me a existência mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Em alucinatórias cavalgadas eu sinto, então, sondando minha consciência, a ultra-inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro esta sonda, certamente eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho cantando sobre os ossos do caminho. A poesia de tudo quanto é morto. É, poesia nessas coisas mortas, né? Solitário. Como um fantasma que se refugia na solidão da natureza morta. Por trás dos ermos túmulos, um dia, eu fui refugiar-me à tua porta. Fazia frio e o frio que fazia não era esse que a carne nos conforta. Cortava assim como em carniçaria, o aço das facas incisivas corta. Mas tu não vieste ver minha desgraça, e eu saí como quem tudo repele, velho caixão a carregar destroços, levando apenas na tumbal carcaça o pergaminho singular da pele e o chocalho fatídico dos ossos. Uau! A gente não precisa ter medo desses versos, gente. Dessas palavras que não conhecemos. Com calma, leia mais uma vez, declame, leia em voz alta os versos, procure o significado das palavras, você vai entrando na dinâmica da poética do Augusto dos Anjos, que é fascinante. Augusto dos Anjos, grande poeta aí do início do século XX. Depois nós continuaremos na próxima aula com a produção poética e a vida de Lima Barreto. Um abraço e até mais.